O PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, cresceu 3 vezes mais do que o previsto no segundo trimestre do ano. A Selic, nossa taxa básica de juros, deve sofrer a segunda redução na próxima reunião do Copom, agora em setembro. Lá fora, nos Estados Unidos, o Fed, Banco Central norte-americano, deve interromper o ciclo de alta de juros. E na China, a crise no setor imobiliário vem fazendo a economia seguir em desaceleração. Quer saber mais sobre o cenário macroeconômico no Brasil e no mundo? Então fique aqui com a gente que o nosso economista Rafael Voivodik vai fazer a análise e traçar as previsões da Bradesco Asset. Oi, Rafa, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Mari. Bom, Rafa, vamos começar falando de Brasil? Nesse último mês, tivemos a divulgação do PIB no segundo trimestre. O que podemos esperar com mais essa surpresa positiva na atividade? Mari, o PIB do segundo trimestre registrou alta de 0,9%, resultado que superou as expectativas do mercado. As principais surpresas vieram do setor de serviços, com crescimento de 0,6% nesse trimestre, atrelado à ideia de um mercado de trabalho ainda bastante resiliente. De uma maneira geral, esse resultado revelou a resistência do consumo, na contramão das expectativas da desaceleração diante do expressivo aperto monetário realizado pelo Banco Central. Assim, dada essa surpresa recente, revisamos nossa projeção para o PIB deste ano, de 2,1% para 2,7%. Ô Rafa, e como esse resultado positivo do PIB pode impactar as nossas projeções para o ciclo de corte de juros? É uma excelente pergunta, Mari. Em relação à política monetária, avaliamos que os dados de atividade e inflação colaboram com o nosso cenário de redução gradual de 50 pontos base nas próximas reuniões do Copom. Na nossa visão, para o Banco Central poder aumentar o ritmo de corte de juros, seriam necessárias algumas condições como a desaceleração da atividade além da prevista nos próximos trimestres e a melhora dos indicadores dos núcleos e das expectativas de inflação. No entanto, os dados de atividade vêm surpreendendo de forma positiva, sem sinais claros de inflexão e recessão. Além disso, embora o comportamento da inflação segue favorável, os núcleos ainda permanecem em níveis elevados e distantes da meta de inflação de 3%. E as expectativas de inflação também permanecem acima do centro da meta, em 3,5%. Assim, mantivemos nossa projeção que a Selic deve encerrar o ano em 11,75% e encerrar o ciclo de corte em 9% ao ano. Legal, Rafa. E agora vamos falar de cenário global. Como podemos descrever o cenário macro nas principais potências globais, como China e Estados Unidos? O que podemos esperar? Mari, em relação à atividade global, observamos cenários ambíguos entre China e Estados Unidos. Por um lado, os dados de atividade do último mês na economia norte-americana indicam uma aceleração no crescimento ainda neste trimestre, embora os dados de inflação venham melhorando na margem. Com isso, acreditamos ser correta a sinalização do Fed em pedir cautela na política monetária e manter em aberto a possibilidade de reforçar o ajuste da taxa de juros. O mais provável, na nossa avaliação, é que não haja novas elevações nas próximas reuniões, mas o Fed dará ênfase à indicação de juros estáveis em patamar apertado por um período prolongado. Por outro lado, na China, os dados de atividade seguem em desaceleração. O setor imobiliário segue sendo o foco das dificuldades econômicas do país, principalmente com a falência de algumas grandes construtoras. Outro ponto a ser destacado é a retração, de certa forma, esperada, do nível de suas exportações, após a forte elevação durante a pandemia. E, além disso, não esperamos grandes pacotes de estímulos por parte do governo, por causa do esgotamento de instrumentos como a taxa de juros do país em patamar já bastante baixo e o endividamento elevado dos governos locais. Dado este cenário, esperamos uma política econômica moderadamente expansionista, mas que não impedirá um crescimento pouco superior a 4% em 2024. Bom, Rafa, considerando tudo que você falou, acho que a gente não muda a nossa visão em relação às oportunidades de investimentos. Continuamos com uma perspectiva mais positiva, principalmente olhando para ativos locais. Na renda variável, a bolsa volta ao radar dos investidores, nossas alocações permanecem em setores e empresas beneficiadas pelo corte de juros.
Aumentamos a exposição nas carteiras, mas com criteriosa seleção dos nomes. Apesar da volatilidade nesse último mês, na qual a bolsa acabou recuando aproximadamente 5%, entendemos que o cenário à frente se mantém com boas oportunidades e nossa visão é construtiva para o médio e longo prazo. Já a renda fixa também continuará no radar dos investidores. O início da queda da taxa de juros reforça o nosso posicionamento em ativos pré-fixados de médio prazo e atrelados à inflação longa. E continuamos acreditando que é através de uma gestão ativa que o investidor conseguirá explorar melhor as oportunidades no mercado de juros. Por hoje é só. Rafa, muito obrigada por ter nos ajudado a entender o que aconteceu no cenário econômico e as nossas projeções olhando para frente. Eu que agradeço, Mari. É muito bom estar aqui com vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que estaremos aqui para responder. Até a próxima! Tchau!